Olá a todos, sejam bem-vindos a mais umas palavras cruzadas. Esta semana vamos falar, a lição trata-nos de Jesus, vamos ver como um professor de excelência, professores que eu arrisco a dizer que todos nós já tivemos, pelo menos na nossa vida, diversos professores, na verdade. É algo que nos acompanha, alguns acompanham durante muitos anos, a outros acompanham poucos anos, mas é algo que nos acompanha na nossa infância e na nossa juventude. É verdade. E há uns que queremos lembrar para sempre e outros que queremos esquecer. Para sempre. Para Há uma sempre coisa, também, que não há queremos. uma coisa muito engraçada que na rádio que eu costumo ouvir de manhã, eles por vezes todos os dias é dia de alguma coisa e há um dia que é o dia do professor e eles sempre recordam o professor que mais marcou as suas vidas. E alguns dizem o professor do primeiro ano, que nos ensinou a ler ou a escrever, o professor do quinto ano, o professor da faculdade de Vida à Sabedoria. E é engraçado, nós conseguimos ver que é aquilo que tu dizes, para o bem ou para o mal, existem professores que nós nunca mais nos vamos esquecer, nem que seja por exemplo ou por mau exemplo. E a lição fala-nos deste digamos, um professor por excelência, um professor daqueles que nós queremos relembrar sempre e imitar sempre, não é? Que era Jesus. E a primeira pergunta que nós podemos fazer é: porque é que Jesus tinha que nascer como homem, viver como homem, passar por isto tudo? Qual era o objetivo desta vinda de Jesus à Terra, no seu nascimento e por aí fora? Porquê? Porque é que isto era necessário? E a lição tem uma frase logo no seu início muito interessante, é que na altura do nascimento de Jesus, a humanidade estava mutilada e sangrava e necessitava de uma visão restauradora de Deus. Ou seja, digamos que Adão e Eva tinham uma imagem correta face a face de quem era Deus, de como é que Deus era, aprenderam no Jardim do Éden com Deus. E à medida que o tempo foi passando, a imagem que existia de Deus foi-se degradando. E nesta altura em que Jesus vem, digamos que a imagem de Deus na humanidade estava tão deturpada que era a altura certa para que Cristo viesse e pudesse restaurar esta imagem, não é? Até porque nós temos que perceber que até Jesus nascer, a imagem que nós poderíamos ter de Deus era através sempre dos profetas. E nós sabemos que no Velho Testamento, mais propriamente, houve diversos povos que fizeram tudo o que não era de acordo com aquilo que Deus pretendia. E era aquilo que estava a dizer, a imagem de Deus parecia ou veio a diminuir como direi, a cotação, a boa cotação que Deus teria para com o povo. E nada melhor do que tu, neste caso Deus, manda para a terra um professor para que fosse visível, que fosse tangível, ou seja, que fosse palpável, que as pessoas conseguissem ver e conseguissem voltar a ter uma verdadeira imagem de Deus, não é? E é engraçado, deixa-me dizer, é engraçado comparar Jesus com um professor é uma comparação excelente. E isto porquê? Porque eu, pelo menos, quando via os meus professores, eu via como alguém que, se eu questionasse alguma coisa, eles iriam ter a resposta e a resposta correta. Ou seja, que sobre aquela matéria eles sabiam tudo. E que passasse um mês, 2 meses, 1 ano ou 2, eles iriam continuar a saber. Seria um poço de sabedoria. E o que é incrível é que com Jesus isto acontecia. Não só pelas suas palavras, pelos seus gestos, a sua maneira de ser, e não só naquele momento, porque nós vemos que passado não sei quantos anos nós ainda continuamos a aprender sobre coisas que Jesus fez ou que Jesus disse. É verdade, e um professor não é alguém que nós olhamos e, para além desse conhecimento todo, é alguém que nós vemos que há uma coerência entre aquilo que fala e aquilo que, digamos, que executa, que pratica. É claro que há O que faz. com o que faz, não é? E há outra coisa que é, tu podes saber muito, mas podes não estar interessado em ensinar.
ou não estar interessado em fazer discípulos ou alunos que saibam replicar aquilo que tu estás a transmitir, ou teres dificuldade a fazer isto. E aqui com Jesus, ele queria que nós o imitássemos, conseguíssemos ser iguais a ele. Portanto, não era só uma passagem de conhecimento, digamos, teórico. Jesus demonstrou na prática como é que é viver da maneira como ele aconselha, como Deus quer. Portanto, não foi só um conhecimento teórico, foi também um conhecimento prático. E se nós olharmos para a vida de Jesus, nós às vezes achamos que Jesus é aquele nosso advogado que intercede perante o Pai, e nós olhamos para o Pai como alguém mau, digamos assim, alguém que nos vigia, que está pronto a castigar, que está pronto que está-nos a vigiar, que está a ver se nós cometemos um erro ou não. E nós esquecemos que o que Cristo fez foi revelar quem era o Pai, não é? Pai, exatamente. É interessante. Diz isto. Sim. Aliás, ele até ficou magoado quando os discípulos lhe perguntaram: exatamente. Pai, então, mas eu estou aqui há tanto tempo convosco e vocês não perceberam que, olhando para mim, olhando para a minha vida, estão a ver o Pai? E, portanto, essa era a grande missão que Jesus tinha, não é? Revelar o Pai. Não havia melhor maneira de revelar o Pai do que através de Jesus, através daquilo que ele fez, não é? Há aqui uma frase na lição que diz: Jesus veio para manifestar a natureza da sua lei, para revelar no seu próprio caráter a beleza da santidade. Ou seja, a revelação de Deus para o surgimento da humanidade, não é? Nós percebemos que Deus mandou Jesus, e repara, quando nós percebemos que Jesus é a revelação do Pai, que através de Jesus nós conseguimos ver o Pai, leva-me a pensar, e eu digo isto várias vezes, e é engraçado que ainda ontem, quando deitei os meus filhos, contei-lhes uma história sobre precisamente isto, ou seja, de nós, da maneira como nós lidamos com as outras pessoas, a maneira como nós falamos com as outras pessoas, reflete sempre aquilo que nós somos ou aquilo em que nós acreditamos. E Jesus fazia isso. Não precisava de falar, a maneira como ele agia era tu conseguias perceber que era um homem diferente. E nós, por vezes, já aqui outro nome muito interessante é que nós, quando temos capacidade e quando temos poder, geralmente utilizamos esse poder em benefício próprio. O que é que eu quero dizer com isto? Quando nós estamos por cima de alguém, quando nós, por exemplo, temos uma criança, nós sabemos que somos mais fortes, levantarmos a voz, que vamos ter um domínio sobre a criança, nós, quando estamos a perder o controle, nós utilizamos esse poder. E Jesus, tu fores a reparar, mesmo quando estava a ser crucificado, mesmo quando estava a ser tentado nas diversas tentações que teve durante o mundo, nunca deixou o lado humano para puxar o lado divino, para se sobrepor, ou para dizer que, ok, chega até este ponto, eu agora vou mostrar que sou divino, portanto eu consigo fazer isto. Ou para benefício próprio, é isso mesmo. Não é? Os milagres não eram para benefício próprio, era sempre numa perspectiva de dar ao outro. Utiliza os poderes divinos para beneficiar os outros. Nos milagres que efetuou, nos ensinos que fez, mas nunca para benefício próprio, nunca para escapar de algum momento difícil, e nós sabemos que teve diversos, no deserto, no Getsemane, enfim, podíamos encontrar mais exemplos em que Jesus teve numa situação bastante delicada, mas nem isso fez com que ele fosse utilizar esse poder que tinha para utilizar, não é? Digamos que Cristo tinha a perfeita noção da sua missão. A partir de uma determinada altura compreendeu perfeitamente qual é que era a sua missão na Terra, e digamos que vários apóstolos e o apóstolo Paulo descreve frequentemente que, se nós queremos conhecer o Pai, devemos escutar atentamente o que o professor por excelência diz, ou seja, aquilo que Jesus revela acerca do Pai. E devemos também observar o professor por excelência. Portanto, não é só aquilo que Jesus diz, mas é também a sua prática, como é que ele vivia. Como é que foi? É visto no Filho.
E, portanto, aquela ideia de que nós temos um Deus castigador, que vigia, que está mau até, sempre pronto a apanhar as nossas falhas, e quando nós, ao lermos isto, percebemos, não, Jesus estava a revelar como é que era Deus. E Jesus não era um homem assim, não era uma pessoa assim, não era um Deus assim, não era um ser assim. Jesus vivia para servir os outros, para salvar os outros, deu a sua vida completamente aos outros, e isto é o reflexo do Pai. Portanto, Deus não pode ser visto como um Deus castigador, como um Deus que nos está a vigiar à espera que nós cometamos erro para nos castigar. Não, é alguém que vive para nos salvar e vive para servir os outros e para que os outros possam recuperar aquilo que foi perdido no Jardim do Éden, que era o relacionamento Só alguém com uma extraordinária e com uma humildade impressionante é que poderia mandar o seu filho para nos resgatar, quando poderia pensar, atenção, eu dei uma oportunidade, não aproveitaram, então lavo as minhas mãos, não tenho nada a ver com isto, e não vou colocar o meu filho neste cenário tão complicado, não é? Porque nenhum pai quer ver um filho a sofrer. E é impressionante que nós conseguimos ver, que a lição também fala isso, que Jesus sempre foi com uma grande humildade, e diz-nos que a grande obra de educação e de salvação é realizada não por nos agradecermos, mas por nos humilharmos perante Deus e nos tornarmos servos dos outros. Ou seja, aqui uma lição de nós servirmos uns aos outros, para nós percebermos que se Jesus fez precisamente isto, e a maneira como nasceu, e mais à frente na lição até vamos abordar um pouco sobre esse cenário, a maneira como ele nasceu é um exemplo da maneira como nós também devemos estar nas nossas vidas. Nós vemos que Jesus era a palavra eterna, era a luz dos homens, era o agente da criação, portanto, foi alguém que tinha, digamos, uma posição no universo, em tudo o que existe, tal, mas que abdicou disso por amor à humanidade que foi criada por ele, mas o seu amor por nós, por os seres humanos, fez com que ele abdicasse desta posição de Deus, de Filho de Deus, para que pudesse nascer como homem. Às vezes a gente esquece de uma coisa: Jesus foi um bebê que usou fraldas, que fez xixi e que teve que ser limpo. Exatamente, tal e qual. Para mamar. Estava dependente dos seus pais, aprendeu a ler, aprendeu a escrever, aprendeu a andar, gatinhava, quer dizer, nós às vezes pensamos, Jesus, pronto, começou logo com 20 e tal anos, com 30 anos, fez milagres e já sabia mais que todos. Não, teve este processo todo. E repara, quando nós pensamos num Deus que se sujeita à fragilidade que é passar por uma gravidez, o nascimento do parto, a infância, a adolescência, estas fases todas, estes perigos todos da natureza humana, é extraordinário pensar como é que um Deus, com este poder todo, abdica de tudo por amor, pela humanidade que ele criou, não é? A humildade. E agora, antes de avançarmos para a parte da reconciliação, que também é muito interessante, nós podemos analisar um pouco, vamos ter, como é habitual, o nosso momento musical, e depois desse momento musical vamos continuar com a lição desta semana.
a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. That could not hold you. The veil tore before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Excelente música. E nesta música há uma das frases que a mim me tocam particularmente, que é aquela frase em que Deus não aguentou o céu sem a nossa presença e então trouxe o céu até nós através do seu Filho, não é? Deus não suporta esta separação que o pecado introduziu entre Deus e o homem e faz tudo para que esta separação possa ser corrigida e possa ser eliminada. O que é mais interessante é que, para além de
de Jesus vir revelar quem é o Pai, ele tinha outra missão. Ou, digamos, esta missão tinha outro fio. objetivo, que era reconciliar consigo o mundo. Não é? Para além de revelar Deus da maneira correta, era reconciliar, portanto, eliminar esta separação que tinha sido criada com a entrada do pecado. A reconciliação é uma coisa extraordinária, não é? Se nós pensarmos o que é uma reconciliação, desde pequeninos até crescidos, quando nós temos uma reconciliação, ou seja, quando nós nos zangamos com alguém, e se alguém é-nos próximo, ou quando aquele momento que nós fazemos as pazes, que pedimos desculpa, e atenção, nós na igreja aproveitamos muito a Santa Ceia para colocarmos uma pedra nesse problema que possa haver. O sentimento que nós temos é de um alívio, é extraordinário, né? É engraçado que há bocado eu estava aqui em casa com os miúdos e eles estavam no quarto a brincar e estavam no quarto com os brinquedos e estavam a discutir um com o outro porque um queria um brinquedo, o outro queria outro, aquelas coisas normais de miúdos. E eu tinha dito para eles se entenderem. E a dada altura eu cheguei ao pé deles e eu tinha dito se eles se portassem bem, que iam ver um bocadinho de televisão. E quando eu chego ao pé deles, o mais velho começa a choramingar e o mais novo depois começa a choramingar e eu perguntei, então, mas vocês estão a chorar porquê? E eles disseram, nós estamos a chorar porque estávamos a falar mal um com o outro e estávamos a portar mal e depois já não vamos poder ver televisão. E então os dois, sem eu dizer nada, começaram a pedir desculpa um ao outro e abraçaram-se. Ou seja, fizeram aquele momento de reconciliação. Até mesmo as crianças, a maneira como depois fazem a reconciliação, a maneira como nós ficamos depois, não tem nada a ver com o antes, não é? E é extraordinário nós percebemos a reconciliação. E só uma coisa antes de tu falar, e que é muito perigosa nas nossas vidas, né, principalmente como cristãos. Geralmente nós, quando cometemos algum erro e sabemos que Deus sabe desse nosso pecado, temos tendência para não queremos falar com Deus porque temos vergonha, não queremos pedir desculpa, não queremos reconciliar com Deus. E vamos nos afastando, não é? Por vergonha ou por receio, ou achamos que não somos dignos de termos uma reconciliação com Deus. E isto é um risco que nós corremos gigantesco. E como alguém disse, mais vale, mesmo assim, se for 1 minuto, 5 minutos, o que for, pouco tempo, uma vez de vez em quando, ir falando com Deus, mesmo quando nós estamos numa situação complicada, do que afastar por completo e não procurarmos essa reconciliação. Sabes, eu na minha profissão, no meu trabalho, vejo muitas pessoas que estão doentes, e algumas delas porque têm algo que não conseguiram perdoar, algo ou alguém que não conseguiram esquecer, quer seja uma culpa própria por algo que fizeram, ou não conseguem perdoar alguém que lhes fez alguma coisa. E esta ausência de perdão, ausência de reconciliação prejudica muita coisa e prejudica a saúde das pessoas também. Claro. Não é uma coisa simples, que não se possa... Não, é uma arma terapêutica, digamos assim. Tu não podes nem carregar a tua culpa, nem não te reconciliares contigo mesmo quando cometes pecados. Às vezes nós pedimos perdão a Deus e Deus perdoa-nos esse pecado, mas nós não nos perdoamos a nós mesmos. E isso também não é bom, também nos traz problemas. E não perdoarmos também aos outros erros que possam ter cometido connosco, isto também nos traz consequências, não só espirituais, mas também a nível da nossa saúde física. É giro que estava-me aqui a lembrar também de outra música que nos diz que o nosso Deus é um Deus que corre na nossa direção. E a música fala sobre o filho pródigo. Quando o filho pródigo regressa, o pai, ao vê-lo ao longe, corre até ele para o abraçar, não é? E aqui nesta
nesta missão de Deus reconciliar consigo o mundo e de Jesus revelar a imagem de Deus, é Deus que toma a iniciativa de reconciliar consigo o mundo. Que antes até da entrada do pecado, Deus já tinha planeado isto. Se houver necessidade de fazer isto, nós fazemos. Exatamente, tal e qual. Já tinha um plano B para se houvesse alguma coisa a correr mal, não é? E depois a lição aborda-nos aquilo que nós há bocado já falávamos um pouco, dos primeiros alunos do professor de excelência, né? Quem é que foram os primeiros alunos? Quem é que foram os sortudos, os privilegiados que tiveram o primeiro contacto com este professor quando era pequenino, né? É engraçado que a lição não só fala dos pais, de José e de Maria, mas também vai buscar os pastores, vai buscar os reis magos, para ver como é que eles aprenderam com este professor, né? E em falar em aprender com este professor, recordo-me sempre daquele episódio quando Jesus fica para trás e Maria e José não sabem de onde é que está, e Maria, como qualquer mãe, fica completamente desorientada e vai, e quando chega ao perto de Jesus dá-lhe aquela resposta, e eles ali certamente que eles já sabiam que é Jesus, mas eles ali certamente ficam. Quer dizer, realmente é um professor com esta idade e já nos está a ensinar. É um professor extraordinário. Ainda bem que falaste nisso, porque repara, mesmo aquele bebê já estava a testemunhar, já estava a ensinar, mesmo não falando, mas só a sua só a maneira como nasceu, a sua presença, o que simbolizava aquele bebê. Deus já estava a ensinar, já estava a revelar ao mundo quem era aquele ser que tinha nascido num meio tão humilde, em tantas dificuldades, com tantos problemas, numa época tão difícil como era aquela, né? Cristo nasceu. Claro. A lição tem aqui uma frase que diz que, e vai ao conteúdo que estás a dizer, que quando ele era bebê já estava a testemunhar, já estava a ensinar. A frase diz o seguinte: antes de ele ter proferido a primeira parábola ou realizado o seu primeiro milagre, o professor por excelência é merecedor da nossa adoração por ser quem é. Ou seja, é incrível o nascimento, a maneira como nasceu, a maneira como os problemas que estavam a existir naquela altura vieram logo demonstrar que era alguém especial, que era um professor por excelência. E quem conseguiu presenciar este momento, este nascimento, realmente deve ter sido seguramente um privilégio extraordinário poderem ter estado presentes neste momento tão marcante, não é? Claro, imagina o que é tu fazeres parte daquele grupo de pastores que apanham aquele susto dos anjos aparecerem e depois vai nasceu o Salvador e tal. Vamos ver. Não é? Seguem a estrela e depois vão andando e, quer dizer, é só nós imaginarmos. Às vezes nós, como sabemos o princípio, o meio e o fim destas histórias, por vezes podemos não dar o devido valor, não é? Mas se nós não colocamos no papel destas personagens e pensarmos, o que é que aconteceu? Então, eu estou ali no meio, aparecem, imagina o susto que eles não apanharam nesse momento. Aquilo deve ter sido uma coisa incrível. Agora, sabes, eu quando estava a ler a lição e a imaginar esta situação, não só dos anjos, mas também dos anjos dos pastores e dos reis magos, sim, pelo menos a Bíblia nos transmite isto, eles não ficaram desiludidos, digamos assim, por encontrarem... Sim, isso é um aspecto interessante, porque podiam dizer assim, quer dizer, se é o Salvador, se tem poder, nós nunca associamos um Salvador, poder, alguém com riqueza, a nascer aonde? Na rua. Hoje em dia seria nascer, seria mais complicado, porque hoje já é complicado haver umas vacarias, mas nascia no hospital de ponta, num dos melhores hospitais do mundo, era por aí, não é? Exato. Mas aqui não, e estes homens compreenderam, dentro das suas limitações, dentro da a sua... mensagem verbal desse passado. O que significava aquele nascimento. E não
não as circunstâncias não eram tudo. Realmente, eu acho que nos dias que correm, nós não temos tempo para parar e pensar sobre isto, sobre o que é que significou o nascimento deste bebê, o que é que significou Deus humilhar-se sobre a forma de homem e depois humilhar-se servindo, e depois humilhar-se na morte na cruz. O que é que isto significa para o Deus Criador do universo e da humanidade? O que é que isto nos revela? Às vezes temos medo ou receio de falar com Deus sobre as coisas, mas é Deus que corre atrás de nós para reconciliar, sabendo que nós somos pecadores, sabendo tudo o que nós fazemos, mas Ele corre atrás de nós para se reconciliar. Como é nosso, ainda assim vem atrás de nós com a sua preocupação. Eu acho que é uma boa maneira de nós podermos terminar, visto que o tempo já se esgotou. A lição tem como resumo ou como ideia-chave este professor que é Jesus, e realmente é extraordinário. Nós conseguimos aprender mais sobre este professor, desde o seu nascimento até à sua morte, e mesmo depois da sua ressurreição. E é incrível que nós, passados tantos anos, conseguimos ainda aprender mais com Jesus. No entanto, nós, para aprendermos mais sobre este professor, falta-nos aquilo que eu estava a dizer há bocado, que em relação à história do nascimento, que nós devemos parar e ter tempo para podermos estar com este professor, para aprendermos as suas lições. E nós, sem tempo, não vamos conseguir fazer isso. E, se calhar, é o apelo que faço, mais para mim do que para qualquer pessoa. Nós achamos tempo que podemos aprender com este professor. É o meu desejo, e é o desejo que eu deixo a todos os nossos seguidores das Palavras Cruzadas, é que consigamos realmente aprendermos mais sobre Jesus, e não só aprender, ensinar e colocar em prática. Não é? E mais. Nós defendemos muito que a aprendizagem é também feita pelo exemplo, não é? Os filhos estão sempre a olhar para os pais e a aprender, a perceber-se com o exemplo, não é? E nós queremos ser cristãos, queremos conhecer Deus, temos que fazer uma coisa como tu disseste, olhar para Jesus, estudar a sua vida, ver como é que ele reagia nas diferentes situações da sua vida, para nós podermos imitá-lo. Isto é ser cristão. E ele no auxiliar dizia uma coisa gira, que era: independentemente das experiências das pessoas, do número de textos bíblicos citados ou da reverência pelas doutrinas denominacionais, a vida de Cristo deve ser sempre como um critério de correção para as nossas descrições de Deus. Ou seja, o que é que esta frase nos diz? Tu podes saber muitos textos, muitas doutrinas, mas o que vai fazer diferença é se tu consegues perceber na vida de Jesus como é que ilustras esses princípios e essas doutrinas. E isso é que faz a diferença. É isso mesmo. E chegamos ao fim das nossas Palavras Cruzadas. Desejamos que continuem a estudar a lição e a ver as Palavras Cruzadas. Despedimos até uma próxima oportunidade, e até à próxima. Um grande abraço para todos.